Oi, oi, tudo bem? Muito bom ter você aqui com a gente. Quem é você? Quem é você, cara? Você é quem? Quem é que tá aí do outro lado? Eu sou o professor Carlos, talvez você seja meu aluno, talvez não, mas a gente vai falar um pouquinho hoje, revisar um pouco sobre um tema super conhecido da história. Você gosta dos filmezinhos que falam sobre isso, embora vários deles não tenham nada a ver com o assunto. Mas a gente vai falar sobre feudalismo. Muito bem, primeira coisa que você precisa relembrar aí, a gente acabou de sair da antiguidade, a gente viu Grécia, a gente viu Roma se tornando um grande império, se lascando por causa dos bárbaros, se dividindo, um rolezinho chamado de Césaropapismo, a mistura do Estado com a igreja, agora surge uma nova religião super poderosa e no final da antiguidade nós temos aí o colonato surgindo, né? Ou seja, várias pessoas fugindo para regiões distantes, né? Se afastando um pouco dos bárbaros. Você lembra que eram os bárbaros? Você lembra que eram os bárbaros? Muito bem. E a partir do início, eu não sei porque eu falei a partir, mas enfim, a partir do início do século V até o século XV, a gente vai viver esse período chamado de Idade Média. E na Idade Média, alguns historiadores vão chamar de Idade das Trevas, a gente não vai entrar muito nessa questão, mas primeiro conteúdozinho que você precisa relembrar aqui, se você nunca viu, aprender é feudalismo. Vamos lá. Primeiro, o que seria o feudalismo? Entrando na Idade Média, meus jovens, tem algo que vai ter muito valor, mas um valor absurdo, um valor assim, sem igual. Terras. Exatamente. Terras cultiváveis vão ter um valor absurdo dentro da Idade Média. E, obviamente, nem todas as pessoas, a minoria das pessoas, na verdade, tinha acesso a ser proprietário dessas terras. Então, com o fim das invasões bárbaras, a gente vai ter um fenômeno na história que a gente chama de ruralização. Exatamente. As pessoas vão viver no sítio, que nem o seu avô, que gosta de ficar lá no cantinho dele, dando aquela pescada, capinando um lote. Exatamente. Ruralização. Logo, primeira palavrinha que eu tenho que entender. O que é um feudo? Simples e prático. Feudo é uma porção de terras. Feudo é uma porção de terras, uma grande porção de terras, certo? E se é uma porção de terras, um feudo tem um dono, e esse dono vai ser chamado de senhor feudal, o proprietário dessas terras. A origem da palavra feudal vem do germânico, né? E dentro do germânico eles vão dizer o seguinte, que feudo, alguns vão dizer que é celta também, enfim, não vamos entrar nesse assunto polêmico, mas vamos dizer que feudal seria o direito de usufruir de alguma coisa. E adivinha do que você tem direito de usufruir no período feudal? Terras. Então, primeiro ponto você colocou na sua cabeça, terras é a coisa mais importante que existe no feudo. Por quê? Porque é dela que vem o que, gente? O que vem da terra? O que vem da terra, gente? O que vem da terra? Muito bem, o alimento. Você lembrou. Ótimo, você é um ótimo aluno. Continuando. A partir do século V, quando as terras começam a ter um valor, não começam a ter, já tinham, né? Mas se tornam agora o centro de todas as necessidades, também já tinham. Ok, as terras continuam sendo super importantes, a sociedade vai se estruturar dentro desse contexto da importância da terra. E como era essa sociedade? Lembrem de uma palavrinha mágica, a sociedade era estamental. E o que é uma sociedade estamental? Você já ouviu uma música chamada Bom, Xibom, Xibom, Bom, Bom? Talvez não, talvez você não seja tão velho quanto eu. Mas essa música dizia que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Basicamente é isso. É uma sociedade que não muda, basicamente. Quem é rico sempre vai ser rico, quem é pobre sempre vai ser pobre. Então, mas professor, eu vi um filme maravilhoso, em que dizia que a princesa ela se apaixonava pelo camponês, eles eram felizes, eles tinham filhos, eles eram felizes, professor. Não existia isso no sistema feudal, não rolava, não dava muito certo. Os filmes são bem bonitinhos, mas são filmes, não é mesmo? Então, primeiro ponto, dentro dessa sociedade em que a terra era super importante, as pessoas não tinham mobilidade social. Era uma sociedade estamental. E dentro da sociedade estamental, você tem divisões sociais. Quem vivia nessas terras, certo? E agora eu vou explicar para vocês de maneira muito simples quem vivia nessas terras. Vamos lá. Primeiro, quem comandava essas terras eram os nobres. No meio dessa galera dos nobres estava o senhor feudal, aquele cara que comandava todo mundo, aquele cara que falava, a partir de agora vocês fazem o que eu quero, senão vocês morrem de fome. Todo mundo ia morrer mesmo, mas enfim. O senhor feudal, os nobres eram chamados de belatores. Eram os que batalhavam, era a galera rica, a galera do sangue azul, era no brisa. Em segundo tópico nós temos quem? O clero. O clero, a igreja, lembrando a igreja ganha agora um nível muito
forte de influência. E a igreja também eram chamados de oratores. Então, belatores, nobres, oratores, o clero. E por último, os laboratores. Laboratores, lembra que palavra? Labor vem aqui de esforço, né? Ou seja, os laboratores eram os servos, eram os camponeses, que eram só 90% da sociedade. Apenas 90%, quase nada. Muito bem, professor, pera aí. Mas 90%, esses 10% viviam onde? Sim, exatamente. Existiam os mansos, as divisões geográficas, né? O manso servil, o manso senhorial, e aí que entram as questões dos castelos e tudo mais. Essas divisões sociais também eram vistas através da geografia. Muito bem. Agora que você entendeu que existem 3 tipos de pessoas, povos, gentes, várias pessoas aqui, né? Você vai entender uma coisa muito simples. Essas 3 divisões, elas funcionam de que forma? Cada um tem um papel muito específico e tem que cumprir o seu papel, porque senão a sociedade se desestrutura, ok? Então, dentro dessa sociedade, você tem os nobres, que vão ser os responsáveis por lutar, a gente já vai entrar nessa parte, por proteger as terras do senhor feudal. Você vai ter o clero, que vai estar muito ligado à nobreza, né, que vai começar a ter cada vez mais poder e mais influência na sociedade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E você tem os camponeses e os servos, que são aqueles que correspondem à força de trabalho para prover o alimento para toda essa sociedade. Agora que você já entendeu isso, preste atenção no que eu vou te explicar. Existe uma relação dentro do feudalismo que é chamada de relação feudo-vassálica. Como que funciona essa relação? De uma maneira super simples. Você já viu o jogo de xadrez? Você sabe jogar xadrez? Eu não sei jogar xadrez muito bem. Mais ou menos. Mas dentro do xadrez você tem as peças, e cada peça tem uma função específica, certo? O que acontecia dentro das funções da relação de suzerania e vassalagem? Simples. Suzerano era aquele responsável pelas terras e que precisava proteger as suas terras. O senhor feudal, por exemplo, né? O senhor feudal, o suzerano, ele precisa proteger as suas terras, só que ele não tem soldados suficientes para proteger todas as terras dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer acordos com nobres por proteção das suas terras. Então esses nobres, a partir de agora, terão uma obrigação específica: proteger as terras do senhor feudal. E o senhor feudal tem a obrigação de doar, de entregar para esses servos, entre aspas agora, que são nobres, partes das terras para que eles consigam administrar. Então, o que seria a relação feudo-vassálica? Super simples. É você pegar as terras do senhor feudal, dar uma parte dessas terras para os nobres, e a partir de agora, esses nobres têm que proteger o senhor feudal em nome das terras que fizeram um juramento para ele. Simples assim, ok? Continuando então. Economia, galera, como é que funcionava a economia nesse período? Era uma economia de subsistência. E você já sabe muito bem o que é isso. Você planta para quê? Você planta aqui para sobreviver, você não vai vender. Eram pequenas trocas, pequenas vendas que aconteciam, mas durante a Idade Média, ou o início dela especificamente, essas trocas eram muito escassas, nem moedas existiam direito dentro desse contexto histórico. Então você imagina só que bagunça que era. E, inclusive, lembre de um ponto muito importante. Alguns feudos criavam as suas próprias regras, ou seja, o que a gente está falando aqui é de feudalismo de maneira genérica, abrangente, certo? Mas existiam feudos com leis específicas. E que leis são essas? Muito bem. Todas essas leis, basicamente, ferram muito com o camponês, ferram muito com os servos e beneficiam absurdamente a nobreza. Vamos para essas leis. Primeira leizinha do feudalismo. Corvéia. O que seria a corvéia? Você tinha uma semana inteira para trabalhar? Errado. A corvéia dizia o seguinte: metade da semana você tinha que trabalhar para o senhor feudal fazendo aquilo que ele bem quisesse. Então o seu tempo para poder trabalhar com a terra, para poder cultivar, para você poder alimentar a sua família e se alimentar, já diminuía bastante. Segunda leizinha era a talha. A talha dizia o seguinte: vamos supor que você estava produzindo batatas, você tinha 4 sacos de batata. Esses 4 sacos de batata, a talha dizia que 2 desses sacos tinham que ir para o senhor feudal, para os donos das terras. Pode piorar, professor Carlos? Pode piorar, sempre pode piorar. Terceira lei, banalidade. O que era banalidade? Vamos lá, você plantou trigo, certo? O que você vai fazer com o trigo agora? Você tinha um lugar para moer o trigo? Você tinha os instrumentos necessários para preparar o trigo, para que se tornasse farinha, para você poder fazer o seu pão, por exemplo? Não tinha. Adivinha quem que tinha? Quem que tinha? Exatamente, quem tinha?
O senhor feudal! E o senhor feudal cobrava entre 10% a 25% do seu produto para poder utilizar as ferramentas dele, o moinho dele, para poder produzir a sua farinha. Então de 2 sacos de batata, se você tinha 2 sacos de batata, deu uma diminuidinha aqui. E para finalizar, né? Sobrava um pouco de comida, você estava meio, né, debilitado, teu pai morria, né? Teu pai morria, estava mais velho, mais debilitado ainda, morria. O que você tinha que fazer? 4ª lei do feudo, mão morta. O que era mão morta? A mão morta vai dizer o seguinte, cara, se o responsável pelas terras morresse, você, ou o responsável da família agora, a família em geral, deveria entregar algo de valor para o senhor feudal para poder continuar usando as terras que vocês já estavam usando. Entendeu isso aí? Continuar usando as terras que você já estava usando. Resumindo, tinha que entregar um porco, uma vaca, um cabrito, alguma coisa para poder continuar utilizando as terras do senhor feudal. Então, era bem injusto esse sistema, era muito injusto. Por isso que não funcionou, não é mesmo? Último ponto importante para você aqui, para revisar a matéria para prova, o poder da igreja. A gente está falando de uma sociedade chamada de teocêntrica. Se é uma sociedade teocêntrica, quer dizer que dentro do feudalismo as pessoas colocavam religiosidade como uma prática maior e mais importante das suas vidas. E qual foi o poder que eu falei lá no começo do vídeo que começou a crescer? O poder da igreja. O poder da igreja. Resultado! A igreja começa a ganhar terras, por exemplo, lá no século XIII, a igreja vai ganhar várias terras na Itália, né? O que vai dar mais poder ainda para ela. Itália, assim, hoje é o Vaticano tá lá, olha só que coisa doida. Continuando, a igreja vai começar a ser detentora de muitos bens, graças às doações dos senhores feudais, que eram religiosos, e vai utilizar o seu poder através do conhecimento também. De que forma? Bom, se a sociedade era teocêntrica, a sociedade agora vai viver em prol das diretrizes da igreja. Por quê? Porque a sociedade em si, a grande maioria da sociedade feudal não sabia ler e escrever. E quem sabia ler e escrever? Adivinha quem sabia ler e escrever? A igreja sabia. Obviamente não a igreja, né? Os participantes da igreja. Logo, nós temos uma divisão dentro da própria igreja, de cargos, né? De separação, uma estrutura vai ser formada. E dentro dessa estrutura da igreja, 2 estruturas são muito importantes. O clero regular e o clero secular. O que seria o clero secular? O clero secular eram os membros da igreja que atuavam junto com o povo. Era a galera que fazia um casamento, que fazia o enterro, que celebrava as festas e derivados. O clero regular seria o clero voltado para as atividades monásticas. Isso, o que eram monges? Né? Monges eram pessoas que viviam retiradas, afastadas da sociedade. Um exemplo muito comum poderiam ser os monges copistas, que eram aqueles caras que passavam o dia inteiro escrevendo a Bíblia, né, à mão. E você achando que a quarentena estava ruim aí para você, não é mesmo? Complicado isso. Então perceba que, a partir de agora, a igreja tem todo o poder do conhecimento e também tem muito poder econômico arraigado nela. E cada vez a igreja se torna mais poderosa durante a Idade Média. E 2 exemplos muito claros que a gente tem do poder que a igreja começou a ter são, primeiro, as catedrais que vão ser construídas com 2 estilos arquitetônicos chamados estilo gótico, e não estou falando de gente que pinta os olhos, né? Nada disso. O estilo gótico é o estilo da Catedral de Notre Dame, por exemplo, tá certo? Se você assistiu o filme Corcunda de Notre Dame, se não assistiu, dá uma pesquisadinha aí, estilo gótico. E o estilo românico também, que é um estilo anterior ao estilo gótico. O estilo gótico, quando a igreja está ainda mais poderosa, né? Igrejas vão demorar séculos para serem construídas, mostram o poder da igreja. Porque a sensação de quem entrava na igreja era de quê? De insignificância. Você é pequeno mediante o tamanho das construções, né? Construções faraônicas, basicamente. E por último, as primeiras universidades que vão surgir, gente. As primeiras universidades vão surgir no século XIII, criadas, adivinha por quem? Pela Igreja Católica. E essas universidades, elas vão ser focadas em assuntos muito, muito assertivos pela igreja, né? Filosofia, teologia, latim, direito, aritmética e derivados. Ou seja, os primeiros lugares que vão ser criados para que as pessoas possam ter acesso à informação, as pessoas que são direcionadas para a igreja, eram faculdades de pessoas que pertenciam à igreja, vão ser universidades católicas, universidades criadas dentro do contexto da Idade Média. Então, só para refrescar um pouquinho a sua mente, esse é um resuminho para você sobre feudalismo. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, a gente troca ideia sobre isso. Tchau!